Vamos então resolver o exercício número 2. O enunciado é o seguinte: a figura seguinte representa um paralelepípedo retângulo cujo volume é 30 decímetros cúbicos. Reparemos que, portanto, dá-nos o volume e dá-nos duas dimensões da base. Está-nos a falar da altura, mas é evidente que nós temos uma equação. Nós temos que 40 vezes 25 vezes a altura que desconhecemos vai ser igual a 30. Neste caso, atenção às unidades, não é 40, temos que reduzir centímetros a decímetros, ou, portanto, tem que ser tudo em decímetros e decímetros cúbicos, ou então manter estes em centímetros e reduzir o decímetro cúbico a centímetro cúbico, não é? Portanto, vamos já ver. Portanto, a primeira linha é a seguinte: qual é a altura em centímetros deste paralelepípedo retângulo? Portanto, nós sabemos que o volume é a área da base vezes a altura. Podemos reduzir os centímetros a decímetros para ficar tudo em decímetros. Temos o volume em decímetros cúbicos, portanto, decímetro, centímetro a decímetro dá 4 decímetros. 25 centímetros é igual a 2,5 decímetros. Portanto, o volume do paralelepípedo é igual ao comprimento vezes largura, que é a área da base, a área deste retângulo, vezes a altura. A área da base nós conhecemos, que é 4 vezes 2,5, portanto, em decímetros. A altura não conhecemos, então, mas sabemos que este volume é igual a 30 decímetros cúbicos. Então 30 é igual a 4 vezes 2,5 é 10, 10 vezes A. Vamos trocar de membros para ficar variável no primeiro membro, fica 10A igual a 30, portanto isto é a regra da balança. Podemos trocar ambos os membros, não alteramos a igualdade. Temos 10A igual a 30, o 10 está a multiplicar por A, portanto passa, para isolarmos a variável, o 10 passa para o segundo membro a dividir. Se está a multiplicar, passa para o segundo membro a dividir. É a operação inversa. 30 a dividir por 10 dá 3. 3 quê? Decímetros, porque estamos a falar de uma unidade linear, não é? Não estamos a falar da área. A área é em decímetros ao quadrado. Uma medida linear é decímetros e, neste caso, o volume vai ser decímetros ao cubo. Neste caso, 3 decímetros ou 30 centímetros. Está respondendo à primeira questão. A segunda questão é, se duplicarmos todas as dimensões deste paralelepípedo, o que acontece ao seu volume? Pois bem, nós sabemos que o volume do paralelepípedo é comprimento vezes largura vezes altura, não é? Imaginemos que vamos duplicar as suas dimensões, isto é, o novo comprimento vai ser 2 vezes o comprimento anterior. A nova largura vai ser 2 vezes a largura anterior. E a nova altura vai ser 2 vezes a altura anterior. Portanto, significa que neste caso o novo volume, já não vai ser comprimento vezes largura vezes altura, vai ser comprimento índice 1 vezes largura índice 1 vezes altura índice 1, que são as novas dimensões. A multiplicação destes três fatores vai nos dar um novo volume. Ora, vamos substituir aqui neste caso. Se o novo volume é igual a C1 e se C1 é igual a 2C, substituímos o C1 por 2C. Vezes L1, se o L1 é igual a 2L, substituímos por 2L. Se o A1 é igual a 2A, substituímos por 2A. Então o que é que vai ficar? Vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, juntamos os fatores numéricos e depois as letras. C vezes L vezes A. Reparemos que 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Comprimento vezes largura vezes altura é o nosso volume anterior, o volume do paralelepípedo inicial. Então o que é que significa? Significa se duplicarmos as medidas, as dimensões do paralelepípedo, o volume é 8 vezes maior. Portanto, aparece aqui multiplicado por 8. Quer dizer, o novo volume é igual a 8 vezes o volume anterior. Agora, como questões adicionais ao problema, e para percebermos melhor, se nós duplicássemos apenas duas dimensões do paralelepípedo? Nós, no nosso problema, duplicamos 3, não é? Mas vamos imaginar que nos diziam que só duplicávamos duas dimensões. O raciocínio é exatamente o mesmo, só que o novo comprimento, vamos supor que nós aumentamos o comprimento, duplicamos o comprimento e a largura, e a altura mantém-se constante. Uma delas podia ser outra qualquer, né? Podíamos manter o comprimento ou a largura, tínhamos é que duplicar as outras duas. Vamos imaginar que é o comprimento que duplica e a largura que duplica, portanto a nova altura é igual à altura anterior. Então vamos substituir no novo volume as novas relações. O comprimento é 2C, cá está. A nova largura é 2L, também é duplicada, mas a altura, o A1 é igual ao A, portanto mantém-se ali o A. Então, juntando os fatores numéricos, temos 2 vezes 2,
vezes comprimento vezes largura vezes altura. O comprimento vezes largura vezes altura é o nosso volume inicial. 2 vezes 2 é igual a 4. O que é que significa então? O que é que nós podemos concluir? Se duplicarmos apenas duas dimensões do paralelepípedo, o volume é 4 vezes maior do que o anterior, não é? Portanto, porquê? Porque só mexemos em duas dimensões, portanto 2 vezes 2 é 4. Correto? Vamos ver mais uma extrapolação do problema. Neste caso, se duplicássemos apenas uma dimensão do paralelepípedo. Vamos imaginar que só duplicávamos o comprimento, a largura e a altura mantinha-se na mesma. Então, o raciocínio é exatamente o mesmo. Só que aqui a que vai variar é o comprimento. O novo comprimento é igual a 2 vezes o comprimento anterior. Então fica 2 vezes, que é o único fator numérico, comprimento vezes largura vezes altura, que é o volume inicial. Então obtemos que Vp1 é igual a 2 vezes Vp. Portanto, se duplicarmos uma dimensão do paralelepípedo, o volume vem dobrado. Isto é, vem 2 vezes maior. O que acontecia se nós estamos a falar em duplicar, mas imaginemos que dizíamos, em vez de duplicar uma dimensão, triplicávamos uma dimensão. Em vez de 2 aparecia 3. Quadriplicávamos, em vez de 3 aparecia 4, por aí fora, não é? Por exemplo, na anterior, se nós dissesse assim, o que acontece ao volume do paralelepípedo se nós triplicássemos duas dimensões? Então o comprimento 1 aparecia 3 vezes o comprimento anterior, a largura 1, a nova largura aparecia 3 vezes a largura anterior, então aqui ia aparecer 3 vezes 3, 9. Aparecia 9 vezes o volume inicial. Correto? Portanto, aqui aparece 4 porque nós estamos a falar em duplicar, que é 2 vezes 2. Entenderam?